Amém. A paz do Senhor. E vamos para mais um capítulo bíblico hoje. Hoje a exposição vai ser em Êxodo 25. O Êxodo 25, ele narra os detalhes dos utensílios do templo, como também o próprio templo que Deus pede para ser construído na ocasião em que Moisés é chamado para liderar o povo, né? Ou seja, já na fase da organização. Vamos cantar não, vamos orar. No final a gente, se for possível, a gente canta um hino. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui agradecidos pela Tua presença santa. Agradecido porque o Senhor tem nos orientado, tem nos ajudado, tem nos dado saúde. Também, Senhor, pede perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, nos perdoe e nos orienta a cada dia a se aproximar de Ti. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe todas as congregações, abençoe os dirigentes que buscam as almas para Ti. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos conduza essa leitura, que ela sirva de ingrediente para aumentar a nossa fé. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos para a leitura da palavra. E ela está aqui no Gênesis, aliás, Êxodo 25. E o Êxodo 25, basicamente, ele vai, como falei, ele vai traçar uma linha de raciocínio para que nós saibamos a importância do lugar de adoração ao Senhor. O Senhor traz a Moisés a luz do que seria o templo e ele manda construir. Aqui do capítulo, aliás, do versículo 1 a 9, a gente vê a convocação do Senhor para o pedido de oferta. Os israelitas iriam, com seus recursos, conduzir, ou seja, prover todos os recursos para a construção dos utensílios e também do templo. Vejamos. Disse aos israelitas, diga aos israelitas, amém, amém, amém. Tá bom, irmão. Irmão Jorge Horácio. Amém. Tá certo. Estamos com o capítulo 25 do Êxodo. Capítulo 25 do Êxodo. Conosco aqui o irmão Jorge Horácio, diácono. E continuando, após sua oração, nós vamos ler esse capítulo 25 do Êxodo. Então, retomando, né? Vamos voltar aqui o primeiro capítulo, o primeiro versículo. Estamos no Êxodo 25, a parte quando o Senhor pede para que Moisés construa, ou seja,
o santuário, a tenda da congregação. O Senhor Deus disse a Moisés, de 1 a 29, diga aos israelitas que me doe uma oferta, receba a oferta que eles quiserem dar de bom coração. Essa é a parte das ofertas. Essas ofertas devem ser, ou seja, a oferta pode ser de ouro, prata, bronze, fio de lã azul, púrpura, vermelho, linho fino, tecido feito de pele de cabra, pele de carneiro fingida de vermelho e pele finas de madeira de acácia. Azeite para lamparinas, especiaria para preparação do azeite, de ungir para o incenso de cheiro suave, pedra de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Então, fica aqui mais próximo, irmão, que você acompanha melhor. E aí, ou seja, de 1 a 9, o Senhor pede para que venha a oferta, para que a gente possa ser conduzido o templo, possa ser criado toda a estrutura para a adoração. Então ali é pedido oferta, essa primeira parte é as ofertas. Do 10 ao 16 a gente vai ver que já é a parte da arca, né? Como deveria ser construído a arca. Vejamos. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Isso era a medida da arca, né? Muito bem detalhada e, portanto, deveria ser executada. Aí diz, revista de ouro puro, essa caixa por dentro e por fora. Era uma espécie de caixa mesmo de madeira. E em toda a volta coloque um ramalhete, um ramate de ouro. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Faça cabos de madeira, de acácia e revista de ouro. Ou seja, essas argolas e esses cabos serviriam para dar suporte para carregar essa arca. Continuando, até o 16. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Ou seja, faça cabos de madeira, de acácia e revista de ouro. Enfie os cabos nas argolas do lado da arca para que possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados. Eu lhe darei as 2 placas de pedra onde estarão escritos os mandamentos. Você porá essas placas na arca. Então vejamos, todo esse cuidado era para colocar os 10 mandamentos dentro dessa arca. Era uma caixa de madeira, bem produzida, em ouro, detalhes em ouro, claro, mas o principal material era madeira de acácia, e ela deveria ter todas essas medidas. Então vejamos aqui as medidas, né? Ou seja, o detalhe. Essa arca no caso, a arca que deveria ter os 10 mandamentos, ou seja, a arca da aliança, né? Essa
ela tinha essas medidas que foi especificada, né? 1,10 m de largura, 66 de largura, e depois a gente vai ver que foi também criada uma tampa. Você vê que ela tem uma haste colocada, e essas hastes dentro de argola era para dar sustentação, para ser conduzida, né, pelos israelitas, mais especificamente pelos levitas, que era quem tinha a credencial de lidar com os utensílios do Senhor e ministrar no templo. Aí a gente vê esses 6 utensílios principais. Vamos ver os demais aqui. Nós falamos da arca, que é esse de cima. E vejamos os outros aqui que o Senhor também deu toda a descrição para ser construído. Deu toda a descrição para ser construído e, portanto, Moisés seguiu. Agora, de 17 a 32, a gente vê o propiciatório. O propiciatório era também um mobiliário que deveria acompanhar. Vejamos o propiciatório. Faça também uma tampa de ouro. Na verdade, era tipo uma bandeja que deveria cobrir a arca do Senhor, que lá estavam os 10 mandamentos. Vejamos. Faça também uma tampa de ouro de 1,10 m de comprimento, que era o tamanho da arca, né? O comprimento dela, até porque era para cobrir a arca. 66 centímetros de largura, coincidindo aí com o tamanho da arca. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isto deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Ou seja, seria 2 querubins de frente um para o outro. Os querubins ficarão frente um para o outro, olhando para a tampa. As 2 asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Até o 22. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra que eu vos lhe dar. Ou seja, que eu vou lhe dar, e ponha a tampa na arca. 22. Ali eu me encontrarei com vocês. E de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Ou seja, a presença de Deus ali já não seria no Monte Sinai, mas naquela arca. A presença do Senhor passaria a ser ali dentro daquela arca, ou seja, o caráter do Senhor estava ali na arca. E, portanto, ele ia ser o lugar principal agora para Moisés receber as instruções, assim como ele falou. O objeto mais importante aí da arca era exatamente esse do topo, nesse maior, a Arca da Aliança. Era essa arca onde continha os 10 mandamentos. E a gente sabe que depois foi colocado as varas, o cajado de Arão e tudo mais. Mas inicialmente eram só os 10 mandamentos. A importância dela, dentro de todos esses mobiliários, ela era a mais importante. Então Moisés criou, ou seja, seguindo as instruções do Senhor, foi feito todos esses mobiliários. Aí nós temos o candelabro, temos o altar do holocausto, a mesa dos pães da proposição e uma pia, que provavelmente era para alguma limpeza das mãos ali. Então vamos agora para a mesa, né?
falamos da mesa, vamos ver a mesa dos pães da proposição, que era também um dos utensílios que o Senhor pede para Moisés colocar ali. Vejamos a mesa. A mesa é Êxodo 25, de 22, aliás, de 23 a 30. Você deverá fazer também uma mesa de madeira de acácia, com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento, por 44 de largura e 66 de altura. Lembrando, irmão, que essa tradução, ela já traduz a medida de côvado para centímetro, né? Já dá mais um entendimento maior. Na linguagem tradicional, ela fala em côvado, alguns côvados que dá essas medidas aí. Aí está as medidas da mesa dos pães. Revista de ouro, a mesa, coloque um remate, né? Um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça um friso de 4 dedos. Olha o detalhe, né, das medidas, né, que o Senhor dá para Moisés. De largura e um ramete de ouro em volta do friso. Até o 30, vamos lá, continuando. Faça também 4 argolas de ouro e ponha os 4 cantos perto dos 4 pés. E perto dos frisos deverão ser colocados argolas grandes que passe os cabos para que possa ser carregada a mesa, né? Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia revestido de ouro. A mesa será carregada por esses cabos. Faça os pratos, os copos, as taças, a jarra, que serão usados para oferta de vinho. Tudo isso deverá ser feito de ouro puro. E, finalmente, a mesa será colocada à frente da Arca da Aliança. E em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados que são oferecidos a mim. Então, esse era o objetivo da mesa, colocar os pães da preposição, que era comido pelo sacerdote. A sacerdote esse que representava Cristo, né, no dia a dia. Então, nós temos aí a mesa que, vamos ver aqui a mesa, dá uma olhadinha na mesa da preposição, que era tipo colocar a mesa da preposição, essa aqui do canto, né? Era uma mesa pequena pelas medidas que são dadas, não era grande, mas tinha um grande simbolismo, que era guardar ali os pães da preposição, para que o sacerdote se alimentasse dela, representando Cristo, que estava entre o povo ali. Agora, do 31 ao 40, nós vemos o candelabro, né? Faz uma menção ao candelabro. O candelabro, que é basicamente uma luminária, né? Uma luminária que o Senhor estabeleceu para a sua casa, né? A sua casa inicial. A mesa terá, vamos lá para o candelabro. Faça um candelabro de ouro puro. Sua base e suas bases deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro com seus botões e suas pétalas formarão uma só peça com ele, ou seja, um candelabro todo de ouro, com os detalhes de beleza, né? Tinha um formato de flores, né? Tinha uns detalhes. Ó, dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com formato de flor de amendoeira, né? E com os seus botões e suas pétalas. Eram os detalhes do candelabro.
A haste do candelabro deverá ter 4 flores com formato de flor de amendoeira e seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares do braço deverá ter um botão de amendoeira, ou seja, é tipo uma flor, né? Um detalhe, um enfeite, né? Todo em ouro. Os botões, os braços e os candelabros e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro batido, ou seja, não tinha emenda não, era uma peça só. E vamos para o 37, estamos terminando a leitura. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-os na parte de cima, ou seja, de cima, de maneira que ilumine a frente dele. 38. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser feitos também de ouro. Use 34 quilos de ouro para fazer o candelabro e toda a peça que o acompanha. E, finalmente, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Finalizando aqui a leitura, vocês lembram que anteriormente Moisés foi chamado no monte, passou muitos dias lá com o Senhor, e com o Senhor também Moisés recebeu muitas instruções e ele viu em visão como seria o candelabro, quer dizer, os utensílios do templo. E, portanto, Moisés já estava instruído pela visão que teve para construir todos esses utensílios. Irmão, eu estou usando uma Bíblia na linguagem de hoje, e ela tem alguns capítulos subdivididos, mas a íntegra é única, né? É apenas uma linguagem mais compreensível para os dias de hoje. Então vejamos, irmão, a importância do templo, o lugar de adoração. Nós sabemos que o povo de Deus, eles tinham necessidade de ver o Senhor, de alguma maneira sentir o Senhor. Abraão, na sua forma primitiva, que foi de adorar o Senhor, naquela época de Abraão não tinha muito, não tinha um lugar específico, né? Abraão, ele tinha visões do Senhor e o Senhor dizia para ele, olha, Deus dava alguma missão para ele. Por exemplo, Abraão recebeu a missão de matar seu filho, né? De sacrificar seu filho. E aí, ele lá improvisado, ele criou um altar de holocausto e lá quase sacrificou seu filho, né? Uma prova de fé e de amor para com Deus. E seguindo-se, sabemos que Moisés teve alguns encontros com Deus e ele o adorava, se ajoelhava. Ali naquela ocasião que o Senhor chega, no capítulo 18, quando o Senhor vem destruir Gomorra, né? Sodoma e Gomorra, há ali um encontro com Deus. Mas não tinha um templo, uma coisa, algo assim organizado para que o povo, mesmo na sua maneira patriarcal, né, o povo de Deus naquela época, adorasse a Deus. Foi seguindo os dias, a gente sabe que Jacó, ele já, ao fugir de Esaú, ele tem a intenção de levantar um altar, né? Que não é um templo, é um altar, é um local, talvez uma estrutura dedicada a Deus. E ele ali, naquele sonho que ele teve, fugindo de Jacó, de Esaú, ele falou que iria construir ali um altar ao Senhor. Se o Senhor abençoasse ele e tudo mais na sua jornada, na sua peregrinação que estava ele naquele momento fugindo do seu irmão. E realmente ele foi
se casou, Deus o abençoou, e depois dele cumprir toda a sua missão com Labão, o seu sogro, ele volta para Siquém, né? Em vez de voltar ali para aquele local que ele jurou que ia voltar e construir e restaurar, fazer um altar e adorar o Senhor. Ele volta para Siquém, ele tem problema em Siquém. Irmão, sabe que ele teve um problema em Siquém ali quando Diná é deflorada, desonrada, e há toda uma carnificina com Levi e Simeão. E ele lembra, olha, eu deveria voltar para o local de onde eu vim, ou seja, o altar. Eu prometi ao Senhor, e ele se apressa, ele se consagra, e ele volta e vai lá para o altar, e ele adora o Senhor ali. Então, em seguida, a gente sabe que os israelitas se tornaram escravos lá no Egito, por aquela circunstância, e eles passaram mais de 400 anos sem ter uma maneira de adorar específica o Senhor, mas nunca esqueceram o Senhor. E é aqui nesse momento, do capítulo 25 do Êxodo, quando o Senhor já o libertou do Egito, já passou pelo Mar Vermelho, e o Senhor começa a dar para eles instruções. O sábado já tinha sido dado, né? Antes mesmo de apresentar os 10 mandamentos, ali no maná, quando o Senhor diz, Moisés, eu vou trazer maná. E vou trazer uma prova também, se o povo me obedece. No sábado não vai ter maná. E aí realmente o povo desobedeceram, alguns deles, né? Não foram todos, foram colher maná também no sábado. Em seguida o Senhor traz os 10 mandamentos. De uma maneira mais específica, de uma maneira mais direta, mais organizada, o Senhor traz os 10 mandamentos, ele mesmo escrevendo. É a única parte bíblica que o Senhor escreve, né? O Senhor não pediu a Moisés para escrever, pelo contrário, ele escreve 2 vezes, já que Moisés quebrou as 2 primeiras. Então, daí a importância que tem desses utensílios aqui, desses utensílios, a arca do concerto. Todos esses utensílios aí, eles, de uma certa maneira, perderam o seu significado, até mesmo no judaísmo, local do sacrifício, né, o altar do sacrifício e tudo mais. Mas a arca, ela continua com o seu simbolismo muito grande, e acreditamos que essa arca está com o Senhor. Muitos acreditam que a arca sumiu, está perdida entre as cavernas aqui na terra, mas acredito que essa arca tenha sido colhida para o Senhor. A Bíblia dá a entender que o Senhor recolheu para si, né? Na ocasião em que o véu se rasgou com a morte de Cristo, ela não tinha mais sentido de ficar aqui, porque o Senhor ia ser aquele que ia se apresentar não só mais num ponto específico do templo, mas em todo o mundo, assim como Cristo falou para a viúva, a samaritana, Senhor, uns diz que devemos adorar aqui, em Jerusalém, outro em Samaria, outro no monte, e tu, onde dizem? E ele diz, chegou a hora que em todo lugar vai ser o lugar de adoração ao Senhor. Então, essa é a grande lição que traz o capítulo 25, é que o lugar de adoração é importante, mas hoje o mais importante não é a beleza do lugar, não é os detalhes do lugar, mas é a consagração daqueles que o adoram, né? A consagração, o ouro daquele tempo, todos aqueles detalhes, eu acredito que era o Senhor querendo mostrar para o povo a importância de Deus. Porque o povo tem uma dificuldade de entender as coisas simples e não valorizar as coisas simples. E aí uma arca
toda em ouro, toda em detalhes específicos, era para mostrar para o povo a importância de Deus. E essa arca diz que foi vista por Moisés no céu, foi uma visão. O Senhor disse que da mesma maneira que ele viu, deveria se fazer aqui na terra, portanto, acreditamos que ela está lá no céu. Que Deus continue nos dando orientação, nos dando graça para entender a necessidade da oração. O judaísmo passou por muito tipo de oração, né? De situações na sua vida. Primeiro, a era patriarcal, como falamos, que não tinha um lugar específico. Depois, a tenda, o tabernáculo, que é esse que é descrito no Êxodo. Em seguida, o judaísmo passou por muitas perseguições e eles criaram as sinagogas, que é uma espécie de que é um templo, né, de adoração. Mas antes das sinagogas tinha o grande templo, né, que Salomão construiu, um grande templo mesmo, grande em vários sentidos, fugindo das características da tenda, porque Salomão construiu 2 andares, tinha vários candelabros, não só tinha um, tinha várias pias, várias mesas. Ele conservou os utensílios, mas ele dobrou a quantidade. E o Senhor concordou com ele, o Senhor não recriminou por ter criado diferente não, em mais quantidade, porque o Senhor aprovou o templo que Salomão criou. É tanto que quando ele consagra o templo, a presença do Senhor foi sentida lá, né? A sua presença fez a aprovação, ou seja, do templo. Esses utensílios aí, eles não estão divididos pelos compartimentos do templo, não. Essa primeira parte da pia, por exemplo, ela era no pátio. Ela era no pátio. Os pães, sabendo que era no segundo compartimento, nessa mesa, e o candelabro. E só mesmo a arca. É, é. Somente a arca que era lá no segundo compartimento. Esses detalhes a gente pode ver depois, mas no geral, os principais utensílios do templo, no seu todo, era esse. Sabemos que essa pia era no pátio, não era nem no primeiro. E temos o altar do holocausto, né, que era do sacrifício, a mesa e candelabro, e enfim. Por fim, a Arca da Aliança. Né? Tem o altar do incensário, né, que é esse móvel, esse quadradinho aí, e tudo mais. Então, amados, muitas coisas mudaram. Acredito que se aperfeiçoou, né? A Bíblia, a mensagem do Senhor foi se construindo cada dia mais, se revelando, e hoje nós adoramos o Senhor em qualquer lugar. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E no próximo sábado, se Deus permitir, vamos estar mais uma vez aqui com o Senhor. Pedir o irmão Jorge Horácio para nos fazer uma oração final. Exato. Ora, Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Criador do céu e da terra, do mar, a fonte das águas e tudo que nele há. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Estamos aqui nessa manhã de sábado e agradecendo o Senhor pela nossa vida. Tudo que o Senhor fez por nós nesse sábado. Agradecemos o Senhor pela semana abençoada. Muito obrigado, Cristo, por tudo que fez por nós nessa semana e continua fazendo. Pai querido, pelo sangue o Senhor verteu naquela cruz. Se pecamos contra ti, Senhor, não aputa nosso pecado, para compaixão, misericórdia para conosco.
resplandece o rosto sobre nós, nos abençoe em ti, guarda nós, Senhor, com a menina do seu nome, esconde com as suas penas e vai do sol. Eu estou agradecendo ao Senhor por tudo que foi feito aqui nesse santo sábado, as pregações, o louvor, as adorações, Pai querido. Seja conosco, obrigado por ter morrido na cruz conosco, para ver transforma naquilo que é que nós seja. Lâmpada para os nossos pés, luz sua santa, bendita e gloriosa palavra. Continua carinhando, que devem amar nossos caminhos, nossos passos, guardando o caminho de seu santo. Que o Senhor não edificar a casa, em vão o trabalho que edifica. Guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não querendo guarda os seus santos anjos ao nosso redor dia e noite. O anjo acampa ao redor de Temorido, guarda redomista, sendo guardado pelo poder divino, conservado no seu. Coloque o espírito de conservação sobre nossas vidas. Coloque o espírito reto em nossos corações, para ter vontade de servir, de adorar, todo minuto, todo instante. Dá a nós um espírito de resistência, resistir todo tipo de mal. Dá a nós um espírito de conquista, saúde, qualidade, nossa família, tudo. No Senhor. Dá a nós um espírito de fortaleza, fortalece aí do alto da cabeça para o Pai querido, nessa manhã, santo sábado, estão diante da santa e bendita e gloriosa presença. Recebe também essas ofertas que foi lançada gloriosa, peça de amor. E ajuda nós cada dia, abrindo a janela do céu, cada dia mais para nós. E estão findando esse culto. Final de escola sabatina. Recebe essa escola sabatina, o altar de incenso da graça com um cheiro suave. E dá um resto de dia abençoado para nós. O reino de Cristo Jesus. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos só as bênçãos finais. Estamos no dia do Senhor. Nossas lutas deixamos para trás. Neste sábado feliz de amor, temos paz, temos paz, temos paz. Neste sábado feliz de amor, temos paz, temos paz, temos paz. Amém. Pode dar as bênçãos, irmão. Então, bom. O amor do Pai, do Filho, a comunhão do Santo Espírito de Deus, São dos Anjos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja nossa cobertura, hoje e eternamente. Amém. Amém. Uma feliz semana para todos. E que tenhamos paz também durante toda a semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Próximo sábado, Deus permitindo, estamos mais uma vez aqui, lendo a palavra do Senhor. Cheguei lá.